Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje o nosso tema família, eu quero falar sobre filhos, a herança e não peso. Salmo 127, versículo 3 diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Nós estamos vivendo uma geração que sabe dar coisas aos filhos, mas não sabe mais dar presença. Uma geração que prepara os filhos para o mercado, mas não para a eternidade. Nunca tivemos tantos recursos e, ao mesmo tempo, tantos filhos emocionalmente feridos. Filhos ansiosos, confusos, distantes dos pais e cada vez mais distantes também de Deus. E talvez o maior problema é que muitos deixaram de enxergar filhos como uma herança e começaram a enxergar como um peso. A palavra diz que herança do Senhor são os filhos. Então, esse assunto vale aqui algumas reflexões importantes. Vamos lá? Me acompanhe. Primeiro ponto: filhos não são propriedade dos pais, são herança de Deus. O texto não diz os filhos pertencem aos pais, mas o texto diz que eles são herança do Senhor. Ou seja, eles vêm de Deus, e aquilo que vem de Deus precisa ser tratado com temor. Lá em 1 Samuel capítulo 1, lá do versículo 27 ao 28, a Ana diz: por este menino orava eu, e ao Senhor o entreguei. Ana entendeu algo poderoso aqui. Filhos são presentes, mas também são responsabilidades espirituais. Hoje, muitos pais querem controlar, mas não discipular. Querem sustentar financeiramente, mas não espiritualmente. Filhos não precisam apenas de comida na mesa, eles precisam de direção no coração. Uma árvore não cresce apenas porque recebe água, ela precisa de raiz profunda. E há filhos que têm celular, têm roupa, têm internet, têm conforto, mas não têm raiz espiritual. Segundo ponto, o mundo está discipulando filhos que os pais não discipulam. Se os pais não ensinarem, o mundo vai ensinar. Se os pais não influenciarem, as redes sociais vão influenciar. Se os pais não formarem identidade, a cultura vai formar. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao 7, diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. O quê? A palavra de Deus. Deus nunca terceirizou a formação espiritual dos filhos. A igreja ajuda, mas a responsabilidade começa dentro de casa. Talvez hoje os pais saibam a senha do banco, mas não sabem a dor do filho. O desempenho escolar, mas não sabem as guerras. Guerras emocionais que ele enfrenta. Uma criança abandonada emocionalmente vai procurar pertencimento em algum lugar. E às vezes a internet vira um refúgio para elas. Mas amizades viram família e o pecado vira uma anestesia. Terceiro ponto: filhos precisam ver Deus dentro de casa. A fé não pode existir apenas lá no culto. Os filhos precisam olhar para a casa e perceber que Deus habita ali. Josué, capítulo 24, 15, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, os filhos observam tudo. Como o pai trata a mãe, como a mãe reage às lutas, como os pais falam de Deus. E muitas vezes, o maior sermão para um filho não é o que os pais pregam, é o que eles vivem. Há filhos que nunca ouvirão um eu te amo do pai. Outros crescerão sem abraço, sem diálogo, sem presença. E anos depois, adultos emocionalmente quebrados tentarão encontrar no mundo o afeto que faltou dentro da casa. Quarto ponto: ainda há esperança para os filhos. Talvez alguém diga: meu filho está distante, meu filho esfriou, meu filho se perdeu, mas Deus continua alcançando filhos. Na parábola de Lucas, capítulo 15, aquela do filho pródigo, veja o que acontece: o filho foi embora, mas o pai continua ali esperando. Enquanto houver oração, há esperança. Enquanto houver Deus, ainda existe recomeço. Talvez hoje existam aqui pais chorando por filhos, mas Deus também conhece essa dor, porque o Pai Celestial também viu seu filho sofrer na cruz. Hoje Deus está chamando famílias de volta, chamando pais para perto dos filhos, para perto da palavra, para perto da presença de Deus. Então, eu espero que hoje você deseje dizer o seguinte: Senhor, eu quero consagrar minha casa, meus filhos, meu lar. Me ajuda a ser referência espiritual dentro da minha casa. O futuro de uma geração
passa pelas mãos dos pais que decidem construir filhos aos pés de Cristo. Amém? Que essa palavra aqui possa trazer ao teu coração despertamento, direcionamento e um refrigério e entendimento do que Deus quer para a sua vida como pai e mãe. Deus abençoe. Um abraço.